Yo, what up? My name is Nicolas Pereira, aka Nick. Welcome to my channel. Já se perguntou se é possível aprender inglês sozinho, sem um professor, sem ninguém para te ensinar? Então fica aí até o final do vídeo que eu vou te falar como eu aprendi inglês e let's go! Por volta dos meus 12 anos, eu entrei numa escola de inglês particular. Numa escola não, né? Era um cara que estava dando aula de inglês particular, mas na hora particular só eu e ele. Tinha algumas outras pessoas, mas não chegava a ser 30, 40, 20 pessoas, como são nos cursos de grandes escolas. E eu acredito que isso tenha me ajudado bastante, porque você consegue ter um pouquinho mais de intimidade com a língua inglesa. Você consegue conversar um pouquinho melhor, sendo que tem um número menor de pessoas na sala. Isso me ajudou bastante. Então, o que eu considero as 3 principais coisas para você falar inglês é ler, escutar e falar. Essas 3 coisas para mim são as essenciais, juntas no caso, né? Não só separada. Então, como eu fazia? Quando eu tinha por volta de 8 anos, eu já ouvia inglês. Acho que como a maioria das pessoas ouve aquelas músicas e não tá entendendo nada, né? Aquela lá do Who's Bad? Who's Bad? Who's Bad? Ou aquela do Akon lá, Nobody wanna see us together. Não sabe nada do que tá falando, mas tá conseguindo ali, tá no embromation, entendeu? Então era isso que eu fazia quando eu era pequeno. Até hoje, muitas das letras lá eu não tenho nem ideia, porque eu não escutei mais a música também. Será que eu tava falando alguma coisa que eu não queria falar? Depois que eu entrei no curso, 30% do meu curso eu considero que foram responsáveis pelo meu inglês de hoje, e os outros 70% eu considero que eu sou responsável. Então, de cara eu Então de cara eu já tiro da sua cabeça aquela responsabilidade de o professor tem que me fazer aprender inglês e pronto. Depende muito de você também, né? Não adianta. Eu estudava bastante lá no cursinho. Eu fiquei 4 anos, eu fui o único que ficou 4 anos, muita gente entrou no meio e saiu, muita gente que entrou comigo saiu e não chegou até o fim. Eu fui o único que ficou os 4 anos inteiros. Então, primeira coisa, escutar. Já começa escutando música, escutando filme legendado. Às vezes você está assistindo legendado, você gosta de assistir legendado. Eu particularmente não gosto de nada dublado, mesmo que seja alemão e eu não esteja entendendo nada. Eu prefiro que esteja legendado. Você vai começar a se familiarizar com a língua. Mesmo que você não esteja entendendo nada, não é um monstro de 7 cabeças para você. Você já vê que enrola bastante a língua mesmo, que junta as palavras mesmo, e é isso. Segunda coisa, falar. Você escutou a música. Vamos dar um exemplo da música. Você escutou a música, você cantou a música e tentou copiar o máximo possível que deu. Não precisa ficar idêntico ao americano nativo, porque como que fala? A fonoaudiologia deles, acho que é assim que fala, a fonoaudiologia deles é diferente da nossa. Então a gente pode falar um pouquinho mais para dentro, mas o americano dos Estados Unidos, por exemplo, fala muito mais para fora. O inglês britânico fala um pouco mais para dentro, entendeu? Depende de onde sai, se é mais do nariz, se é mais da garganta. Cada língua tem a sua fonte de impulsionamento que vai dar força na palavra, que vai dar entonação. Como o inglês americano é um negócio de muita entonação, how are you? Entendeu? Na hora de perguntar, por exemplo, então é uma coisa que fala muito mais pra fora do que o inglês britânico, que fala mais pra dentro. Sei lá porque eu não gosto de inglês britânico. Vamos lá, você já ouviu, você tentou falar o mais parecido que dava, e aí tem a terceira parte, que é a leitura. Tem a escrita também, mas a escrita eu não considero como principal. Apesar do que, se você conhece uma pessoa que não sabe escrever o português, você vai achar que ela é o quê? Que é uma pessoa burra, né? Não sei, ou que ela é muito pobre e teve que parar na primeira série, porque para ela ser analfabeto. Então, basicamente, você tem que saber os 4, mais os 3 aqui. Escutar, repetir, falar e ler são as 3 coisas que eu considero as mais importantes. Foi as 3 coisas que eu usei para aprender. Então vamos lá, eu chegava na minha casa, colocava um vídeo na internet, no YouTube, colocava, por exemplo, uma música fora do clipe, colocava lá Mockingbird, Eminem, lyrics. Eu procurava ouvir os lyrics e tentar repetir da mesma maneira. Quando eu não conhecia alguma palavra, o que eu fazia? Colocava no Google Tradutor e já acrescentava mais uma palavra no meu vocabulário. De palavra em uma música, que de cada palavra que você não entender,
você já vai aprender muita palavra nova. Isso é tanto para música quanto para filme que você colocar legendado com legenda em inglês. Vamos supor que você está no nível um pouquinho mais avançado. Você já está entendendo um pouquinho de inglês e você coloca lá um filme legendado. Você entende algumas coisas, pá. Só que alguém falou uma frase, alguma expressão em inglês lá você não entendeu. Você dá o seu pause, vai lá no Google Tradutor e acrescenta. Essas são as maneiras de aprender sozinho. Você não vai ser tão fácil de você aprender as regras. A fonoaudiologia, como eu falei, deles são diferentes. É mais interessante ter alguém explicando de como se faz. Mas é possível sim você aprender inglês sozinho, dessa maneira que eu tô falando. Eu usei boa parte do meu inglês sozinho. Eu considero 30% curso, 70% sozinho. Então eu assistia coisas em inglês, com legenda em inglês. Quando eu não entendia alguma coisa, eu procurava na internet para eu acrescentar no meu vocabulário. E as músicas eu colocava, vamos colocar, Look at Me Now, do Busta Rhymes, Lil Wayne, Chris Brown. Acho que é só os 3 que tá na música, então. Aquela música que o Busta Rhymes fica lá, cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away, better know that I don't and I won't ever stop, cause I know I gotta win every day. Hey, let's go! Cause I'm feeling like I'm winning and I'm feeling like I gotta get away, better know that I don't and I won't ever stop, cause you know I gotta win every day. Go! Então, sempre que começava a parte dele, eu já colocava no slow do YouTube. Tem ali uma ferramentinha, tá por aqui embaixo, você coloca lá velocidade. Eu colocava um pouquinho mais devagar e tentava palavra por palavra, bem devagarzinho, tentando falar igual ele, mesmo que devagar. Então, voltava a aceleração normal com o tempo. Eu demorei cerca de 1 semana para conseguir decorar a letra inteira dessa música, saber o que tá falando a letra inteira e repetir a letra inteira. Não adianta só você repetir a letra inteira e não tá sabendo o que tá falando. Aí você não tá falando, você tá falando inglês, mas também na hora que você for conversar com alguém, você não vai estar falando nada. Você não vai saber formular a sua própria frase. Isso que é importante. Escutou, repetiu, leu, você tem que saber formular a sua própria frase baseado nisso aqui, ó. Você já viu um monte de palavra, um monte de frase, um monte de expressão americana, phrasal verbs que fala, um monte de phrasal verbs. E aí? E agora? O que você vai fazer com isso? Você tem que praticar de algum jeito. Eu, particularmente, não conheço ninguém que fala inglês. Se você conhece, vai ser muito mais fácil para você, porque você consegue praticar com essa pessoa. Eu tenho que pensar sozinho no inglês. Eu faço conversas, é coisa retardada até falar isso. Mas eu penso sozinho. Eu penso uma pergunta e respondo na minha cabeça. Eu me dou a pergunta e eu me respondo, só que não é tão fácil quanto você pensa, não. Se você você se pergunta em inglês e você se responde em inglês, você se familiariza assim, como se inglês fosse a sua língua mãe, a sua língua nativa, é difícil. Mesmo que você esteja fazendo a pergunta para você mesmo, você vai ter que formular a frase daquela resposta. Isso que é o que eu chamo de ser fluente. Não adianta você saber um monte de frase feita, um monte de palavra jogada ao vento e não saber formular uma frase também, né? Então, essa é a parte que eu acho primordial, que eu mais aprendi no meu curso. Por isso que eu acho que, além de ser possível você aprender inglês sozinho, é bom você, se você puder, é claro, é bom você optar por ter um professor ou ter alguém próximo ali que consiga te explicar certas coisas, porque não vai ser tão fácil assim. Mas, pro vídeo de hoje é isso, fica a dica. Se você quer aprender inglês sozinho, procure ler, escutar e falar. Repetir o máximo possível. Não precisa ficar idêntico, até porque é muito difícil, sendo que a gente não nasceu lá. Nós temos o nosso sotaque, como eu falei, a nossa fonoaudiologia. Não sei se eu tô falando certo também. Se eu não tiver, deixa aí no comentário se eu estiver falando errado, como é que fala certo. Me segue lá no Instagram também, eu vou começar a postar várias dicas de 1 minuto lá, de phrasal verbs, de gírias, de slang word, whatever. Então é isso. Se curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal também. Vídeo toda semana, ajuda nós aí que nós tá precisando, firmeza? E é nóis. See ya!